Olá pessoal, vamos pintar mais esta paisagem? Vamos lá, é simples e fácil. Jogue o seu desânimo no lixo e pinte com capricho. Pinte com amor à arte, com amor no que faz. Dedique-se bastante, pratique muito e logo você terá a sua tela pintada por você mesmo, o prazer de dizer eu que fiz. É isso, vamos lá. Assista o vídeo todo e no final terão uma grande surpresa. Sou Filó Camargo, artista plástica, professora de artes plásticas e artesanato. Curta, compartilhe e comente o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Clique em Artes Filó Camargo, depois em Envios, para assistir outros vídeos. E para quem irá assistir este, boa aula! Vamos iniciar a pintura através do céu, usando branco de titânio e uma pitadinha de azul da Prússia. Use o pincel chato macio, número 14 ou 16. Não pule o vídeo, está acelerado nos momentos repetitivos. Assim, fica mais curto para ser assistido. Pinte pequenas nuvens com pouca tinta. Use o pincel número 8 ou 10 e a tinta branca. Apenas isso, branco de titânio. Misture verde Vessier com azul da Prússia, uma pitadinha de sombra queimada e branco de titânio. E pinte a montanha mais distante. Use o pincel chato macio número 12. Misture verde Vessier com azul da Prússia e sombra queimada e aplique nas áreas mais escuras, que são as áreas de sombra. Aproveite também a mistura para ir fazendo o reflexo da vegetação na água. Continue usando o pincel número 12, chato e macio. Misture agora verde Vessier com uma pitadinha de azul da Prússia e aplique sobre as áreas em branco, incluindo as áreas com fundo escuro já aplicados. Isto tudo no segundo plano. E também faça algumas nuances na água. Em seguida, faça algumas batidinhas apenas com verde Vessier. Observe o vídeo. Agora vamos para a água. Aplique branco de titânio com um pouquinho de azul da Prússia em movimentos horizontais.
Misture um pouco de verde Vessier com uma pitadinha de azul da Prússia e preencha o espaço do primeiro plano nesta vegetação. Agora vamos fazer uma velatura seca. Se preferir, umedeça o pincel apenas no óleo de linhaça. Eu prefiro usar o pincel seco e a tinta branca. Misture um pouquinho de azul da Prússia na tinta branca. Não a use pura. Vá esfumaçando esta montanha que está distante, deixando esta área um pouco mais azulada, como uma neblina. Coloque o pincel bem de frente para a tela. Use um pincel um pouco mais velho e esfregue bem, esfumaçando muito bem. Com verde Vessier puro, faça batidinhas simulando as copas de árvores. Agora misture amarelo de cádmio com a pitadinha de verde Vessier e amarelo ocre e vamos iluminar nossa vegetação. Use o pincel número 6 ou 8. Quando estiver terminando esta parte, acrescente também a mesma cor na água, no reflexo, fazendo movimentos horizontais.
Misture verde VCE com azul da Prússia e branco e faça uma vegetação diferente, com batidinhas. Não esqueça de acrescentar também esta cor no reflexo da água. Misture amarelo ocre com branco e faça a margem do rio. Vá alternando com sombra queimada nas áreas mais próximas da vegetação, formando assim um pouco de sombras. Com branco de titânio e uma pitadinha bem pouca mesmo de azul da Prússia, vamos fazer agora o brilho da água em movimentos horizontais. Use o pincel número 10 ou 12 e em seguida o pincel de filetes número 0.
Com branco de titânio e uma pitadinha de sombra queimada, vamos fazer aqui galhos e troncos nas árvores distantes. Use o pincel de filetes número 0. Misture amarelo de cádmio com verde Vercier e branco e ilumine um pouco mais a vegetação. Eu já fiz de um lado e agora vou fazer do outro lado da tela. Passe o pincel na palheta e alise bem, deixando achatado. E use o cantinho do pincel, como se fosse um pincel normal em miniatura. E faça batidinhas, simulando folhinhas bem pequenas em toda a vegetação. Como eu disse, eu já fiz de um lado do rio e agora faremos do outro lado. Faça o mesmo na outra vegetação, nesta prata, usando as mesmas cores e o pincel de filete achatado. Com um pincel chato número 4 e a cor sombra queimada, passe por cima do lápis, marcando o ponto para não perder o risco. Em seguida, aplique amarelo, ocre e branco com um pincel um pouco maior, o número 10 ou 12, pincel chato, e vá pintando de forma que fique parecendo madeira. Com o pincel de filetes, você faz as marcações mais escuras e os nozinhos da própria madeira.
Com amarelo de cádmio, verde PCE e uma pitadinha de branco, pinte agora o gramado do primeiro plano. Faça batidinhas imitando gramas curtinhas. Use um pincel espanado se tiver. Com o pincel de filete e verde PCE um pouco mais diluído, faça outro tipo de vegetação, como se fossem capim, um pouco mais longos. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo e como eu prometi para vocês no início, uma surpresa. Fiz um esboço de 2 garças nesta mesma pintura. Esse será nosso tema de nosso próximo vídeo. Estarei aproveitando esta tela, enriquecendo mais com 2 garças. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!